Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vamos resolver algumas questões de concursos sobre eficiência e eficácia. Também vou trazer um resuminho sobre cada um desses conceitos para ilustrar. Meu nome é Samira Pompeu, sou professora de administração e também sou tutora EAD. Vamos lá! Antes de começar as questões, eu trouxe aqui um slide de conteúdo para revisar, caso você não saiba ou não se lembre da diferença entre eficiência e eficácia. Falando primeiro sobre eficiência. Podemos dizer que a eficiência é uma medida da utilização dos recursos, ou seja, o quão bem os recursos da organização foram utilizados para fazer alguma coisa. Quando a tarefa é executada da melhor maneira possível, com o menor desperdício de tempo, esforço e recursos, podemos dizer que a tarefa foi executada de maneira eficiente. A eficiência significa realizar tarefas com o mínimo esforço e maior aproveitamento de recursos. A sua ênfase é nos meios, ou seja, como são feitas as coisas, as tarefas dentro de uma organização, por exemplo. Falando agora da eficácia. A eficácia é uma medida do alcance de resultados. Quanto mais alto o grau de realização dos objetivos, mais a organização é eficaz. Então aqui o foco consiste em atingir objetivos. A ênfase é nos fins. Bom, podemos dizer que uma organização pode ser eficaz e não ser eficiente, por exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo da administração pública. Vamos supor que o governo vai fazer uma obra. Por exemplo, vai construir 10 novas escolas públicas. Chega ao fim do mandato, ele entrega todas essas novas escolas. Fez aí por várias áreas do Brasil. O governo foi eficaz? Sim, ele foi eficaz, porque ele conseguiu cumprir o objetivo, que era construir essas novas escolas. Só que vamos supor que nessa construção de escolas, o governo gastou o triplo do previsto, ou o triplo do que poderia ser se ele contratasse empresas mais baratas para essa construção. Então, se ele gastou muito, ele não foi eficiente, porque ele gastou muito. Ainda que ele tenha sido eficaz, porque ele entregou as escolas, ele cumpriu o prometido, ele atingiu o objetivo, mas não de forma eficiente. Porque a eficiência diz respeito ao bom uso dos recursos. Agora que nós já fizemos uma revisão da teoria, vamos resolver alguns exercícios. Eu selecionei aqui algumas questões de concurso sobre esse tema. Vamos lá. Questão 1. O indicador de controle que está relacionado ao grau de atingimento do objetivo é denominado excelência, eficiência, efetividade ou eficácia. Quando estamos falando em atingir objetivos, estamos falando em resultados. A medida que se preocupa com o alcance dos resultados é a eficácia. Então, a opção correta é a letra D. Aqui, a questão fala em indicador de controle, porque a eficácia ajuda a ver se as coisas estão saindo conforme planejadas. Então, ela ajuda na função controle. Exercício 2. Qual é a consequência de uma organização que é eficaz, mas é ineficiente no alcance de seus objetivos? Opção A. Os objetivos são alcançados parcialmente. Opção B. Os objetivos são alcançados precariamente. Opção C.
Os objetivos são alcançados esporadicamente. Opção D. Os objetivos são alcançados de forma aleatória. Opção E. Os objetivos são alcançados a um custo muito alto. Aí, nessa questão, ele traz um caso em que a organização é eficaz, mas é ineficiente. É a mesma coisa do exemplo da construção de escolas, que eu falei anteriormente. Quando uma organização é eficaz, ela até atinge os objetivos, mas sem ser eficiente, ela não usa bem os recursos que dispõe. Ou seja, existe um alto custo, um alto desperdício, coisas assim. Então, os objetivos são alcançados, mas infelizmente a um custo muito alto. A única opção que fala isso, que os objetivos são alcançados a um custo muito alto, é a letra E. Exercício 3. Na administração, a eficiência é a capacidade de realização das atividades da organização, maximizando-se a utilização dos recursos, ou seja, é a capacidade de se desempenhar corretamente as tarefas, sem que o ônus pelo desempenho seja muito alto. Certo ou errado? Bom, o problema dessa questão é a palavra maximizando. Maximizando significa o máximo. Então, maximizando-se a utilização dos recursos, seria gastar ao máximo os recursos. Quando, na verdade, a ideia da eficiência não é usar ao máximo os recursos, mas sim ao mínimo, é minimizar. Então, o certo seria minimizando-se a utilização dos recursos. Então, a opção é errada. Exercício 4. Qual é a preocupação, respectivamente, da eficiência e da eficácia na administração? Alternativa A: as pessoas e os recursos. Alternativa B: os meios e os fins. Alternativa C: os fins e os meios. Alternativa D: o presente e o futuro. Alternativa E: o interior e o exterior. Bom, então ele quer saber da preocupação da eficiência e da eficácia. Nós vimos que a eficiência está preocupada com o bom uso dos recursos, ou seja, com os meios. A eficácia, por sua vez, está relacionada ao alcance dos objetivos. Então, a eficácia tem relação com os fins. A alternativa que tem meios e fins, nessa ordem, é a opção B, de bola. Quando a questão fala respectivamente, ela quer saber na ordem em que aparecem os termos, só para lembrar. Então, ela falou eficiência primeiro e eficácia depois. Então, eficiência, meios primeiro. Eficácia, fins depois. Última questão dessa mini aula, questão 5. Algumas organizações preocupam-se muito mais com a forma pela qual prestam o serviço, fazendo isso da melhor maneira possível, em especial no uso dos recursos. Porém, não há uma preocupação com o serviço prestado, ou seja, se atingiu ou não a finalidade para a qual ele foi concebido. É correto afirmar que, nesse caso, a organização é. Então, aqui ela se preocupou com os meios, mas não com os fins. Opção A: eficaz e não eficiente. Opção B: eficiente, eficaz e objetiva. Opção C: eficiente e de excelência. Opção D: eficaz,
e eficiente. Opção E, eficiente e não eficaz. Aqui ele dá o exemplo da organização que se preocupou com o uso dos recursos, ou seja, até se preocupou com os meios. Então, se preocupou com os meios, em como os recursos foram bem utilizados, então essa organização foi eficiente. Mas o serviço prestado não atingiu o objetivo proposto, ou seja, ele não foi eficaz, teve problema com os fins. Então, nesse caso, a organização ela é eficiente, porque se preocupou com os meios, mas não foi eficaz, porque não atingiu o resultado, não atingiu a finalidade. Então, a alternativa que menciona nessa ordem é a letra E, eficiente e não eficaz. Bom, finalizamos aqui a nossa mini aula sobre eficiência e eficácia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho uma página de cursos online. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Em breve eu vou incluir novos cursos. Obrigada por ter assistido este vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Eu pretendo fazer mais vídeos aqui no canal sobre outras matérias. Digam aí nos comentários sobre o que vocês querem ver aqui. E não se esqueça de se inscrever para receber notificações de novos vídeos. Também curta e compartilhe o canal, pois me ajuda a continuar com estes vídeos. Até mais!